Bom dia, queridos, que Deus nos abençoe, né? Nesse domingo, se tá calor, tá frio, tá calor, tá frio, não sei como é que tá, né? Tá, mas tá gostoso. Bom, eu vim falar hoje aqui para vocês sobre o livro Os Mensageiros, que é este aqui, que é o segundo livro da série de 13 livros psicografados por Chico Xavier. André Luiz. Psicografado por Chico Xavier e o espírito André Luiz. Sim, senhor. Você está atinado hoje, hein, Zé Carlos? Que bom. Eu quis falar um pouco sobre esse livro, porque nós tivemos aí esse ano o filme Os Mensageiros. Quem viu? Olha, vocês não viram, meninas? Não? E vocês não viram? Não? Então eu vou contar para vocês, tá bom? Este filme, ele causou um alvoroço muito grande, o número de espectadores foi imenso, a gente viu isso pelas redes sociais, e foi até interessante que houve um movimento assim de muitos espíritas, vamos de branco, não sei o quê, e aí já teve gente que malhava, por que vai de branco? Tudo isso, gente, esse é o nosso mundo, né? Esse é o nosso mundo. Mas foi muito interessante porque a chamada foi muito intensa e muitas pessoas assistiram Os Mensageiros. No entanto, para nós espíritas, né, a gente viu ali, eu vou dizer uma palavra que eu nem sei se é a melhor palavra, um desacerto, assim, porque para quem é espírita entendeu razoavelmente ou muito bem, e quem não é, eu não posso imaginar que ideia que fez daquilo, né? Porque foi alguma coisa assim, que trouxe um pouco de temor. E eu não gosto dessa palavra temor para a nossa doutrina, porque o que nós aprendemos na doutrina é amor. E o temor faz parte desta vida de encarnados? Faz. Mas nós temos que ter este olhar de aprendizado, esse olhar de que somos aprendizes, estamos aqui cumprindo um período, não é? Nesta escola que é a Terra. Então eu pensei em falar um pouco disso com vocês, para que a gente tivesse bem noção do que seja esse livro, Os Mensageiros, né? Bom, e não dá para falar do livro, como disse meu amigo Zé Carlos, sem falar do Chico, né? O Chico, que nasceu em 1910 e desencarnou em 2002, foi o maior escritor da doutrina espírita, escritor psicógrafo, né? Ele trouxe mais de 400 itens. 515 livros. Vocês estão vendo que eu tenho ajuda espiritual e ajuda material de todo... Quantos, Zé Carlos? 515. Então, eu falei mais de 400, Zé. Tem mais de 10 mil cartinhas que ele escreveu para a família que perdeu um ente querido, coisa parecida, que foi lá no Chico. Lá no Chico, tá certo. Então, ele escreveu mais de 515, ou por aí, né, gente? Ele trouxe na psicografia e tudo isso que ele trouxe, todos esses livros, começa lá com o Nosso Lar, e vai passando, são 13 volumes que falam da vida após a morte, né? Um esclarecimento para nós, para a nossa reflexão, né? Que, como diz Emmanuel, que essa vida, essa nossa vida é só um tempo, é um tempinho que a gente tem aqui na Terra. Nesse primeiro livro, né, para encaixar aqui Os Mensageiros na história, esse primeiro livro conta a história de André Luiz, que era um médico carioca que desencarnou e ele passou um tempo no umbral. O que é umbral? Umbral é um espaço onde que está dentro da nossa consciência, não é? Não pense que o umbral é um lugar, como lá no filme mostrou o umbral como um lugar. Por que mostra como um local? Porque nós temos uma visão muito material de tudo, não é? O nosso eixo aqui é a matéria, a gente conhece a matéria. Então, se fala fora da matéria, fica mais difícil de você sintonizar, não é? Então,
ele viveu no umbral durante 8 anos, esse período também, o período no mundo espiritual é como aqui, a gente não sabe se o calendário lá é o mesmo que daqui, né? Ele viveu um período e o que fica muito claro, muito pontual desse período que ele passou após o desencarne, que ele estava muito angustiado, que ele estava em sofrimento, porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. O ponto alto disso é que no momento em que ele pediu ajuda, ele foi ajudado. Isso para nós, gente, é muito importante, porque nós nos debatemos nas nossas questões aqui na Terra. Não é quantas vezes nós passamos por situações que realmente são muito conflitantes para o nosso coração. Às vezes são problemas financeiros, às vezes são problemas emocionais, né? Físicos, né? Quantas pessoas passam por dores por tanto tempo. Quantas vezes a gente vê uma pessoa 30, 40 anos, super bem aí, vivendo, e daqui a pouco aparece uma doença avassaladora, não é? Então nós vivemos muitos conflitos. Agora, sempre vamos pedir. E ainda neste livro, André Luiz nos diz assim, que os nossos auxiliares invisíveis, os médicos espirituais, os mentores espirituais, o trabalho deles é muito sério, e eles não brincam em serviço. Você pede e você vai ser atendido, não é? Então, André Luiz abre toda essa série de 13 livros nos dizendo assim: bate e a porta vai se abrir, como Jesus nos ensinou. Mas nós temos que fazer o nosso movimento. Nós temos que desejar a cura, nós temos que desejar a serenidade, sabe? Quantas vezes a gente se perde só na reclamação? A gente reclama e reclama de novo, e a coisa não muda, e a gente reclama. Mas espera aí, vamos pedir com o nosso coração. Vamos dizer assim: Senhor, eu estou batendo, mas eu vou fazer. Porque muitas vezes vem o auxílio, chega a palavra, chega o auxílio financeiro, chega o abraço, e a gente está tão perdido no conflito da reclamação que a gente não percebe e não acolhe. A gente só fica na reclamação, Vamos ter olhos para esses benefícios que nos vêm, porque nós temos também essa maneira de ser, da gente já pedir e já dar a receitinha. Eu quero assim, né? Eu acho, se eu estou com um problema emocional, eu acho que a solução só vem dessa pessoa. E às vezes passa um anjo aqui e eu não percebo. Quantas vezes nós fomos orientados, ficamos salvos da nossa condição de conflito por alguém que apareceu assim do nada. Meu Deus, gente, meu Deus. Já viram isso na vida de vocês? Que aparece uma solução da onde você menos espera. Mas nós somos tão espertinhos ou bestinhas, não sei, que a gente manda a mensagem para Deus: Deus, eu preciso, fulano tem que fazer isso. Calma, não é daí que vem. Não é daí que vem. E muitas vezes nós pedimos que Deus solucione a nossa questão através do fulano, da situação, que realmente está sendo a nossa desgraça. A gente fica tão ancorado ali que você não percebe os anjos que passam, né? Então, esse ponto alto do primeiro livro de André Luiz, vamos pedir, né? Então, ele pediu, que ele queria entender o que estava acontecendo com ele, e ele foi auxiliado, ele foi levado para um hospital espiritual, e ali ele foi atendido, e dali ele se achava, porque ele era médico, ele foi médico aqui enquanto encarnado, né? Então, ele foi convidado a trabalhar nas câmeras de retificação, e ele chegou lá achando que ele fosse ser o médico, né? Porque ele era um médico, enfim, ele tinha até diploma. E aí ele foi ser um faxineiro nas câmeras de retificação. E ali ele aprendeu muita coisa. E ele ficou, inclusive, muito espantado quando foi dito para ele que ele era um suicida.
Como assim? Eu vivi legal, eu comia legal, eu me cuidava, eu era um médico. Não, mas você comia tudo errado, você trabalhava demais, você bebia muito, né? Você fumava. Então, ele foi realmente um suicida. Porque nós recebemos esse corpo aqui nesta terra de encarnados e nós sabemos como nós temos que cuidar da nossa saúde. E quando eu não cuido da minha saúde, numa harmonia mental, espiritual, emocional, físico, eu vou adoecer. E se eu não me cuidar, não me tratar, eu vou me adoecer mais e mais e eu estou me matando, né? A gente se mata trabalhando demais, a gente se mata amando demais, erradamente, a gente se mata comendo demais, bebendo demais, fazendo sexo demais, tudo que é demais é um suicídio, não é? Porque tem que haver o equilíbrio, essa vida é maravilhosa e nós podemos desfrutar dela de maneira adequada em tudo, não é? Então André Luiz, no primeiro livro, no Nosso Lar, ele traz essa mensagem. E aí ele trabalhou nas câmeras de retificação e ele viu muita coisa ali, ele escutou tanta coisa que ele não ouvia no consultório dele. E ele ficou muito intrigado com aquilo e ele pediu que ele queria trabalhar mais, que ele queria continuar trabalhando no mundo espiritual para aprender mais e especialmente para servir. Que a palavra-chave, gente, da nossa existência neste plano ou no plano espiritual é servir. Quando eu faço só para mim, eu estou servindo só a mim, isso se chama egoísmo. E não é uma virtude, não é? Então, ele, depois de passar um período de conhecer muito o Nosso Lar, como eles viviam, do que eles se alimentavam, de uma vida cultural que eles tinham lá e tal, ele foi convidado para fazer um trabalho fora daquele espaço do Nosso Lar. E aí ele então foi conhecer com o Clarencio, que era o orientador deles ali, não é? Ele foi conhecer o que é que, na verdade, eles iam fazer. Então, esse livro, Os Mensageiros, que tem o prefácio de Emmanuel, ele coloca aqui, eu vou dizer exatamente as palavras de Emmanuel, deste livro, para que a gente tenha uma ideia do que se trata, não é? Emmanuel nos diz que nós devemos considerar a morte física como um salto evolutivo, para a gente não achar que morreu, ai meu Deus, que a gente tem essa ideia da morte, né? Essa dificuldade, essa dor da morte. A morte é difícil para nós? Claro que é. Por quê? Porque muitos de nós ainda não crê no que pode acontecer depois da morte. Muitos de nós ainda somos apegados àquelas coisas que a gente vive. Eu acabei de falar em conflito, né? Os conflitos, mas ninguém quer sair desse conflito. Ninguém quer mudar, não é? Mas Emmanuel coloca muito bem aqui nesse prefácio desse livro, dizendo que a morte física é natural. Tudo que existe aqui na matéria, uma hora fenece. As plantas, os animais e nós também. Nós temos um tempo de vivência e depois a gente vai vivenciar no plano espiritual um novo período, só isso. Ninguém morreu, acabou. Morrer não é acabar, não é? Não é? A sua mãe desencarnou, ela está no plano físico, ela está seguindo o caminho dela e ela sabe de você. E você também pode saber dela, ela pode vir em sonho, né? Inclusive nesse livro tem a respeito dos sonhos, não é? O seu filho desencarnou? Sim, mas ele está lá no plano espiritual, ele cumpriu o período dele, né? Está em nós, Emmanuel fala muito nisso, que a nossa mente, ela fica determinando coisas e assuntos e situações, e não é nossa mente que rege, gente, a vida, né? A vida é regida por Deus, que sabe por perfeição o que nós precisamos, o que é melhor para nós. Então, uns desencarnam com
antes de nascer fisicamente, né? A gente sabe que o aborto sempre é um desencarne cujos pais, cuja família passam por aquele sentimento, aquela dor, mas esse espírito veio até para contribuir com esses pais, porque ele precisava de um tempo curto de existência. Nós sabemos que antes de nascer já tem vida, não é? Então nós somos totalmente contrários ao aborto, e que esse espírito necessitou desse tempinho. Pronto, tem espírito que necessita de 40 anos, aqui na Terra outros necessitam 90 anos, a gente está vivendo tanto, né? 100 anos, quantas pessoas que a gente tem conhecido de 90 e tantos, 100 anos vivendo aí, né? E então a morte não é dor, não tem que ter dor na morte, tem que ter, lógico, nós nos ressentimos, é o nosso emocional, sim, sem dúvida, gente, não vamos menosprezar dor de ninguém, não é? Mas é o entendimento. Emmanuel fala que a gente tem que ter esse entendimento, que a morte física é um salto evolutivo, aquele espírito precisou daquele tempo para, como o André Luiz, que desencarnou razoavelmente jovem, mas ele precisou daquele tempo, ele fez o que ele tinha que fazer e pronto, não é? E aí ele diz ainda que nós precisamos evidenciar a santa oportunidade do trabalho enquanto estamos encarnados aqui na Terra, que a Terra é um lugar de serviço. Olha bem, a Terra é um lugar de serviço. E ele nos diz que as dificuldades que nós passamos aqui são as lições que nós necessitamos enquanto espíritos para esse salto evolutivo. Então eu tenho uma mãe difícil, é a minha lição. Eu tenho um amigo difícil, é a minha lição. Eu tenho um filho problemático, é a minha lição, não é? Então, para esse salto evolutivo, nós vamos servir através dessas nossas lições, dessas nossas tarefas, não é? E ele diz ainda que o Espiritismo, a gente não veja o Espiritismo somente como um campo de pesquisa e de consulta. O Espiritismo vem dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui para vocês, não é? Mas ela é uma oficina de renovação. E o Espiritismo nos pede, então, esforço interior, disciplina e autoaperfeiçoamento. Então, a religião, todas as religiões, elas servem para isso, para nos ajudar nesse entendimento desta vida aqui na Terra, deste momento que nós temos aqui na Terra e do que nós vamos viver no nosso próximo momento, não é? Então, o papel das religiões é esse, gente, é dar suporte a cada um de nós para que a gente viva aqui da melhor maneira, para que a gente possa adquirir virtudes e mais virtudes, através do serviço, servir o outro, através do autoconhecimento, a reforma íntima que a doutrina coloca, não é? E ainda ele coloca aqui, não é fácil prestar assistência aos encarnados. O auxílio não é obra mecânica, o encarnado também deve fazer o seu empenho. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Isso é uma fala de um auxiliar invisível. Então, assim, auxiliar não é fácil, porque os nossos anjos guardiões estão aqui. E aí a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não sente, a gente não acata. Quantas vezes nós estamos numa situação desencontrada com uma pessoa e vem assim, num flash na nossa cabeça, calma, não responde, aquieta, e a gente não escuta. A gente vai lá e pá, vai ser no bateu, levou mesmo, né? Então veja bem, ele está dizendo aqui, ó, que não é fácil prestar assistência aos encarnados. Os espíritos estão falando isso, porque nem sempre nós queremos ouvir. A nossa verdade vem à tona e fica muito maior do que qualquer outra orientação que a gente pode ter, né? Então esse é o prefácio que Emmanuel faz para esta obra, chamando a nossa atenção para esse fato de que essa vida é um momento e que nós, quando formos dessa vida, nós simplesmente
vamos dar um salto evolutivo, a gente vai passar para a próxima etapa, tá bom? A gente sabe como passar para outra etapa é importante aqui na Terra. Nós buscamos isso, né? A gente está no fundamental, a gente quer ir para o ensino médio, está no ensino médio, a gente quer ir para a faculdade, está numa empresa como trainee, a gente quer ser, né, avaliado melhor e não sei o quê, e assim vai. E aí, então, André Luiz, ele foi convidado a fazer um trabalho, veja bem, ele saiu lá do umbral, ele foi para as câmaras de retificação, auxiliar como faxineiro ali, ele observou muitos desencarnados que estavam sendo tratados ali, escutava as queixas desses desencarnados, o que eles tinham passado, as angústias, os temores, não é? E aí houve uma oportunidade para ele fazer um trabalho em outro espaço, e ele então foi ser preparado para isso. Então ele se encontra com o Aniceto, que é o orientador dele, e outros espíritos, para conhecerem esse trabalho de uma semana que eles iam fazer, não é? Então ele tem aqui, ele mostra na figura de Aniceto a consciência do trabalho, a generosidade e a necessidade da ordem moral no quadro de serviço dos que trabalham na fé. Então, assim, não é só a gente querer fazer, né? O trabalho, né, nós sabemos, o servir exige de nós uma postura. Então, essa postura, ela vem aqui, olha, essa postura de ordem moral. E é exatamente essa postura de ordem moral que pauta toda a história desse livro, desses mensageiros, né? Então ele diz assim, olha, esse conhecimento não é para despertar em vocês um lado emocional, mas é para que vocês conheçam realmente uma realidade e esse conhecimento da realidade despertem em vocês a responsabilidade pelo trabalho da vida espiritual, pelo trabalho da vivência aqui na Terra. E é muito interessante isso, né, gente? Olha, eu fico pensando assim, quando Jesus vivia na Terra, como as mensagens eram passadas? Vocês já imaginaram Jesus andando por aquelas montanhas, por aqueles desertos, para levar a mensagem? Vamos guardando aqui como nós enviamos mensagem hoje, não é? Depois, com o tempo, quando Kardec, ele codificou a doutrina, como é que as mensagens chegavam? Como é que ele sabia o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox? Como é que ele sabia desse movimento de mesas girantes que acontecia? Gente, tudo isso era muito difícil, era através de cartas, não é? E vem vindo essa evolução, e hoje nós estamos aí com as redes sociais. Tudo facilitado, tudo na nossa mão. E nós, então tem gente que fala assim, nós aqui na casa, né, a gente estuda muito. Muito, muito, muito. A gente lê os livros da doutrina, estuda os livros da doutrina, toda segunda-feira, há 35 anos nós estudamos. Todos estão convidados. E nesse estudo, nós vamos aprendendo o que a doutrina nos traz. Aí tem gente que fala, mas eu não gosto de ler. Tem o teatro, aí tem um filme, né? Ontem um grupo nosso aqui foi ao teatro, assistir uma peça espírita lá na Federação. Então, não tem desculpa para você não aprender, para você não saber. O que acontece é que nós temos que colocar esse conhecimento espiritual na nossa vida de encarnados. A gente tem que reservar um espaço, assim como a gente tem espaço para ir trabalhar e ganhar dinheiro, para o nosso lazer, para ficar com a família, para cozinhar, para lavar roupa. A gente tem que ter um espaço na nossa vida para o estudo, para o aprendizado, não é? E então, André Luiz nos alerta para isso, né? Que a gente tenha esse momento. E ele, como ele já tinha ouvido muitas coisas lá na Câmara de Retificação, ele quis servir em mais trabalhos. Então ele vem aqui para o Centro dos Mensageiros. E no Centro dos Mensageiros,
ele ouve de Clarencio que nós temos que ser cartas vivas do Evangelho. Ele diz para André Luiz, você vai ser uma carta viva. Quer dizer, você vai dizer da sua experiência, você vai mostrar. Não adianta a gente só falar, gente. Porque falar só é tão legalzinho, né? A gente estuda e fala. Lembra, agorinha eu falei daquele aspecto moral. Se a gente não tiver moral, tudo aquilo que a gente vai falar vai por água abaixo. Porque eu não exemplifiquei, não é? Então veja como o estudo é importante, porque através do estudo eu vou aprendendo que agir é muito importante. E agir na moral cristã. Não é falar uma coisa e fazer outra, porque assim não resolve nada, não é? Senão nós vamos ficar papagaiando a vida inteira o que a gente leu no livro, mas não faz. Então não adianta nada, não é? Então vamos fazer, ele diz assim, olha, o André Luiz fala assim, olha, somos cartas vivas de socorro na crosta terrestre, no umbral e nas trevas, levando esperança, consolo e instruções. A terra é uma oficina de trabalho redentor. Olha, a terra é uma oficina de trabalho. E a gente que pensa que está aqui só para ganhar dinheiro, gente, comprar aquele carrão legal, é muito legal, nada contra. Como é bom a gente poder a gente poder trabalhar e ver o resultado do nosso esforço. Porque, gente, vamos convir aqui que trabalhar é uma dureza, né? Fala a verdade. A gente só vai descobrir... Não, tem gente que descobre antes. Eu ia dizer assim, a gente só vai descobrir que trabalhar é uma dureza quando a gente se aposenta. Eu só descobri isso quando me aposentei, que trabalhar é uma dureza. Mas eu gostava tanto de trabalhar, mas tanto, que... eu não tinha descoberto isso antes. Mas a gente sabe que trabalhar, aquele dia que está chovendo, que está frio, que você sabe que você vai encontrar cliente que só vai te dar dor de cabeça. É ruim, né? Então, mas a terra é uma oficina de trabalho redentor. É aquele seu cliente chato que vai te fazer ter paciência, desenvolver a paciência, a serenidade. Às vezes uma palavra, uma pessoa meio atravessada na nossa vida, fala uma palavra que desperta em nós uma solução, não é? Então, a Terra realmente é uma oficina de trabalho e através do trabalho nós vamos servindo e nós vamos evoluindo em virtudes, não é? Então, esse trabalho lá no Centro dos Mensageiros tinha como objetivo preparar médios e doutrinadores para a execução da sua tarefa aqui na Terra. Então, eles iam trabalhar preparando alguns médiuns, esses médiuns iam reencarnar e seriam aqui na Terra médiuns, doutrinadores, iam trabalhar na seara de Jesus. Era esse o trabalho que André Luiz ia fazer com o Tobias, um amigo, com o Clarencio orientando ali o trabalho deles. Eles iam conhecer esses desencarnados que iam reencarnar como médiuns. E aí que começa a história. Eles conheceram lá o Vicente. O Vicente, então eu vou falar aqui uns 3, 4 casos que eles conheceram nesse Centro dos Mensageiros. O Vicente, ele se casou com a Rosalina, ele era médico, se casou com a Rosalina. E aí, depois de 10 anos que eles estavam casados, apareceu o Eleutério, o amigo do Vicente, que veio morar ali na casa com eles. O Eleutério era advogado. Só que ele e a Rosalina se apaixonaram. E aí, meu Deus, o que a gente vai fazer com o Vicente agora, né? O que a Rosalina fez? Enquanto o Vicente estava dormindo, ela injetou na narina dele um vírus mortal. E o Vicente desencarna. E ela, então, se casa com o cunhado, o Eleutério. E, então, ele mostra aqui, né?
que muitas vezes a gente vem para a Terra para uma determinada ação, para um determinado trabalho, e aquilo não é concluído porque a gente patina, né? Então, esse Vicente, aliás, essa Rosalina, ela tinha esse trabalho que foi ali inviabilizado. Depois, ele conta a história do Otávio. O Otávio estava lá no plano espiritual e falou assim, olha, eu me preparei por 30 anos para reencarnar e ali viver uma vida espiritual, fazer meu trabalho como médium. Aí, quando eu tinha 15 anos, o meu pai, ele teve as primeiras manifestações mediúnicas. Com 20 anos ele se casou e em seguida o pai dele morre. E quando o pai morre, ele deixa com ele 6 irmãos para ele cuidar. E ele não cuidou dos 6 irmãos. Ele tirou a herança de todos e ele foi cuidar da vida dele. Então, não adiantou nada ele ter se preparado mediunicamente para trabalhar, porque a vida dele se esvaiu com isso. Depois tem a história do Acelino. O Acelino, ele conta que quando ele estava encarnado, a última vez, ele desenvolveu a vidência, a clareaudiência, a psicografia, e aí ele começou a trabalhar mediunicamente. Só que aquilo deu tanto resultado que ele começou a cobrar para fazer os atendimentos espirituais. E aí, aquela missão que ele veio para servir só deixou ele rico, mas a missão espiritual não vingou. Depois ele tem ainda uma outra senhora que ela diz que ela foi preparada na espiritualidade e quando ela reencarnou, o marido não permitia que ela fosse realizar o trabalho espiritual dela. Então, tudo aquilo que ela tinha sido preparado, que ela tinha estudado, também se esvaiu e ela não deu conta da missão espiritual. E, por fim, ele conta a história de Joel, que foi um outro que conta para o André Luiz, que ele também foi muito preparado para ser um médium de trabalho, mas aí, da mesma forma que o outro, ele começou a cobrar pelos atendimentos e ao invés dele se redimir ali e angariar virtudes, ele se perdeu naquela história. E por último, a história do Belarmino, que ele foi preparado para ser um dirigente espírita. E ele foi por anos no plano espiritual, preparado para ser um médium exemplar, para dirigir uma casa espírita. No entanto, na casa espírita, ele era muito rude, ele tinha regras muito rígidas que não tinha nada a ver com o amor de Jesus. Ele fez da casa espírita uma empresa, onde ele mandava, onde ele desmandava, e de amorosidade ali não tinha nada. Então ele também desencarnou sem ter cumprido aquela missão para a qual ele tinha vindo, né? E aí, então, quando André Luiz, veja, ele tinha aquela experiência das câmeras de retificação, que ele tinha visto. Agora ele teve essa experiência, conhecendo essas histórias. E ele sai, então, a campo para conhecer aqui na Terra casos de experiências espirituais, não é? Então, eles saíram para o trabalho e ele conta que a audição e a visão dele ficaram muito límpidas. Ele conseguia ver e ouvir tudo aquilo que, como encarnado, ele não ouviria. Ele teve uma evidência, assim, privilegiada. E que na mala dele, ele não levava pacotes, roupas, não levava nada. Mas ele tinha uma mala preparada com muito propósito, conhecimento e disposição em servir. E aí eles vieram para a crosta terrestre, ele, o Tobias e o Clarencio, para começar aqui essa semana de conhecimento que eles teriam. O primeiro local que eles conheceram
lá no plano espiritual ainda, foi um posto de socorro chamado Campo da Paz. Nesse Campo da Paz, era um local muito bonito, muito grande, que era coordenado ali pelos trabalhos do Alfredo. O Alfredo tinha vivido um tempo na Terra e ele tinha desencarnado e agora ele fazia um trabalho no plano espiritual. Lá no Campo da Paz, eles recebiam pessoas que haviam desencarnado de maneira muito drástica, suicidas, pessoas que não acreditavam em vida após a morte, pessoas que tiveram um desencarne muito violento. E ele descreve que lá nesse posto de socorro havia um local onde ficavam 2.000 desencarnados, todos adormecidos. Eles ainda não tinham se atentado para essa situação que eles tinham desencarnado. E eles estavam num sono profundo, era tipo um galpão assim, não tinha paredes, era só um teto. E eles estavam todos adormecidos. E ali no posto de socorro havia muitos trabalhadores, muitos colaboradores, que eram os passistas. E eles iam para esse campo de trabalho para dar passes em 2.000, gente, 2.000 desencarnados que estavam ali adormecidos. Só que só havia 500 colaboradores. Então, eles nem todos podiam ser atendidos. Eles atendiam uma parte e outra parte não, porque não havia colaboradores suficientes. É como aqui na Terra, né? As igrejas, as casas espíritas, os trabalhadores são em menor número, são em pequeno número. Quantas vezes a gente poderia fazer mais atendimentos, mas não pode porque não tem médios suficientes, ou não tem padres suficientes, nem pastores, e etc. Então ali eles davam passes nesses desencarnados, que era um passe tipo de um sopro. E eles aos poucos iam acordando e ganhando consciência de que eles estavam no outro estágio. Isso era um período longo, um período que demorava muito para acontecer. E aí, desculpe, eu falei que eram 400 colaboradores, eram 80 colaboradores e eram 400 atendidos. Dos 2.000 que estavam internados ali, somente 400 eram atendidos, não é? E aí ele conta a história desse Alfredo e da Ismália. O Alfredo, que dirigia esse posto de socorro, ele tinha sido casado na Terra com a Ismália. E eles viviam felizes e tal, e num determinado momento, esse Alfredo desconfiou que a Ismália estava dando mole, estava se interessando pelo sócio dele. E ele, então, mandou a Ismália embora de casa, ficou com os filhos, e a Ismália sofreu muito, porque ela não tinha acontecido nada, não é? E ela desencarnou com tuberculose e ele viveu ainda muito tempo. Depois, no plano espiritual, quando ele desencarnou, eles se encontraram. Só que a Ismália era um espírito muito mais evoluído. Então, o Alfredo, ele organizava esse posto de socorro e a Ismália vinha de vez em quando ali para visitá-lo, porque eles tinham um amor muito grande, era uma gêmea, né, que a gente fala, e aí eles se encontravam novamente. Nesse posto de socorro, André Luiz teve a oportunidade de conhecer uma noite cultural, onde se cantava, onde se tocavam instrumentos, e ele ficou, assim, muito encantado em ver que nas paredes desse local haviam obras artísticas que ele já tinha visto na Terra. E foi explicado a eles que aqui na Terra, quando um artista, um pintor, um cantor, ele desenvolve uma obra artística, isto vem para ele do plano espiritual pronto. Gente, vocês já viram um escultor fazer um trabalho? Eu fico assim, de queixo caído quando eu vejo um negócio desse. Não só um escultor, mas um pintor. Eu que não desenho nem uma casinha, quando eu vejo uma pessoa pegar um pincel e dali sair aquele quadro, pode ser até um quadro ruim, mas é 1000 vezes melhor do que a casinha que eu nem faço.
eu fico assim encantada. E a gente não tem a impressão que aquilo já está dentro da pessoa? Não é? Que ela só põe para fora aquilo que já está lá. E aquelas pessoas que pintam com a boca e os pés? Pelo amor de Deus, menina, a gente fica com vergonha, não fica, quando vê aquilo? Mal sabe fazer uma casinha. Aí veio de plano espiritual. Eu assisti inúmeras vezes o Gasparetto fazendo pinturas. Quando eu trabalhava na casa de Bezerra de Menezes, no começo dos anos 1990, lá eu vi em 1985, 84 mais ou menos, ó Zé, separa, hein? Eu trabalhei na casa de Bezerra de 84 a 89, quando essa casa foi fundada. E nesse período eu assisti muitas vezes o Gasparetto a pintar mediunicamente. Assisti de pertinho dele, assim, como auxiliar dele. Gente, aquilo tira a gente do sério, né? Mas eu só quis contar esse caso, porque vocês sabem que eu gosto de contar casos, né? É verdadeiro. Mas, assim, um de nós, esses dias tinha um moço pintando a minha casa, pintando parede da minha casa. Aí ele falou assim, não sei, eu comecei a conversar com ele, imagino que eu converso com os caras, né? Comecei a conversar com ele, ele falou assim, olha, a senhora sabe, eu pinto quadros. Gente, eu falei para ele, olha, me mostra, eu quero ver. Ele me mostrou no celular, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, olha, eu vou arranjar alguém para ajudar você a mostrar essa obra, porque é uma coisa tão maravilhosa, mas tão delicada. Pensa no moço raspando a parede, pintando a parede e fazendo aquilo. Eu falei, meu, você precisa parar de pintar a parede, porque é uma coisa assim tão maravilhosa, tão maravilhosa. E o André Luiz, ele conta aqui que era uma casa muito grande, tipo um castelo mesmo, que as paredes eram cheias dessas pinturas e que as flores que eles viam aí era alguma coisa assim tão esplendorosa, tão iluminada, que as flores que nós temos aqui eram assim cópias daquilo lá, sabe? E eu acredito, porque uma vez em algumas vezes já numa ida para a espiritualidade, gente, as flores, elas têm é uma luz, é uma coisa tão maravilhosa que a gente se encanta, sabe? Sabe uma flor linda que você pode ver aqui na Terra? Você vê aquilo iluminado é a flor no campo espiritual. É muito lindo. E André Luiz, então, descreve isso pra gente. Ele descreve também que na noite, eles saíram na noite, havia uma recha de luz, assim, muito forte. E ele ficou implicado, mas de onde que vem essa luz? E aí o Clarencio explicou para ele que era uma igreja que estava na hora da missa, na hora da oração. E a oração, então, abriu um caminho de luz. Olha que coisa linda, né? Tudo isso está descrito aqui neste livro, Os Mensageiros. Bom, e aí ele vai ainda depois de passar por esse poço de socorro, eles vão descer a crosta terrestre mesmo, né? E vão visitar a casa da Isabel. A Isabel era uma médium, tinha os filhos, o marido já tinha desencarnado. Mas o marido vinha ali naquela casa na hora que ela fazia o evangelho no lar e na hora que ela fazia o atendimento a todos aqueles que chegavam. Na verdade, ali na casa dela era um centro espírita, né? E aí recebiam lá inúmeras entidades do plano espiritual que precisavam socorro, que precisavam esclarecimento. E eu achei muito interessante que ele explica que nessa casa, o trabalho era feito na casa dela, né? Que é alguma coisa que a gente tem notícia que não deve acontecer isso. A gente não pode fazer da nossa casa um centro espírita. Por quê, gente? Sei. Então,
O ambiente preparado, exatamente. Olha, e eu vou fazer um parênteses aqui, a gente fala tanto em fazer o evangelho no lar, né? A gente deve fazer o evangelho no lar, aliás, a gente deve rezar todos os dias, mas nós reservamos um momento da nossa semana para nós, em família, lermos o evangelho, refletirmos e orarmos, não é? Nós sabemos o quanto isso é benéfico para a nossa vida familiar, para a nossa casa. Da mesma forma que a gente toma vitamina para o corpo físico, a vitamina das relações no lar é o evangelho no lar, que você faz sozinho, se as outras pessoas não quiserem fazer, ou você faz em família. Mas é muito importante a gente ter essa noção que o evangelho do lar é para o nosso lar. Nós não transformarmos o nosso lar em centro espírita. Não façam isso, isso é muito perigoso. É muito perigoso por quê? Porque nós sabemos, cada um de nós tem as nossas companhias espirituais, né? A gente não está só envolvido pelo anjo guardião, pelo mentor, pelo protetor. Nós atraímos com as nossas vibrações, com os nossos chamados, né? Os espíritos que estão na crosta terrestre estão aí. E você, em casa, vai fazer esse evangelho com o vizinho, com a comadre, que não sei o quê. Se eles trazem ali um espírito obsessor ou um espírito... Não precisa ser um espírito obsessor, um espírito ignorante dessas realidades, e ele quer se manifestar, e aí, como é que vai fazer? Então é como a Mari falou, tem que ter uma estrutura, tem que ter um suporte. Na casa espírita, como nós estudamos, nós temos experiência, nós sabemos, não é? Como pode acontecer, nós temos um suporte maior do que se a gente vai fazer lá em casa. Eu gosto de falar isso quando falo em evangelho no lar, porque eu já vi muita gente, sabe aquele negócio de fazer evangelho com a vizinha, com o cachorro, com a comadre, e tem até bolo e café no final? Gente, pelo amor! Ó, Ivonete, você para, porque eu sei que eu tô na hora, mas aquela menina roubou 15 minutos meus. Tá vendo, Ana Silvia? É assim que a coisa funciona. É regra ali, firme, ó. Gente, então, o evangelho no lar é assim, você faz na sua casa. Faça, sabe? Mas sem assistência, por favor. Né? Cada um faz na sua casa, vamos combinar assim? E quando a gente fizer junto, a gente vem aqui pro lar e a gente faz junto. Ou quem quiser ir na igreja, ou lá no templo budista, sei lá, vão. Mas a gente não, a gente quer ficar assim, a gente aqui com os mentores, Jesus, para a gente não atrair. Então lá na casa da Isabel, ela fazia o evangelho no lar com os filhos e tinha esse trabalho espiritual. A gente sabe que antigamente a doutrina espírita era vista com muito maus olhos, né? Havia muito preconceito, Jesus Cristo, como tinha. Hoje ainda tem um pouco, mas já temos mais conhecimento e já não somos tão agredidos assim. Mas a gente sabia que tinha muitas casas que viravam centro espírita, né? E aí a família participava, ou sei lá como era. E nessa casa da Isabel, então ali eram trazidos pelos espíritos superiores, eram trazidos espíritos que estavam necessitando de orientação, de suporte, de apoio. E eles eram esclarecidos quanto a isso. Na nossa casa, nós temos um trabalho aqui, às sextas-feiras à noite, onde nós recebemos irmãos que estão necessitados de orientação. Não é um trabalho de desobsessão, é um trabalho de auxílio fraterno aos desencarnados que chegam, que estão desorientados. Então nós temos um grupo de médiums que só fazem esse trabalho, é um trabalho maravilhoso. Da mesma maneira que nós damos orientação fraterna para vocês encarnados, esse trabalho é orientação fraterna para os desencarnados. Então nossos médiuns recebem esses espíritos e eles são orientados. Esse trabalho é só feito com os alunos que estudam na casa, né? E aí, então, nesse trabalho espiritual, na casa da Isabel, o Isidoro, que já tinha desencarnado, era marido dela, também auxiliava espiritualmente ali. E uma das coisas, um ponto máximo que eu achei
para falar para vocês desse trabalho, dessa parte do livro, é que apareceu lá uma pessoa, era um trabalho espiritual, tinha os encarnados e os desencarnados, né? Um dos encarnados veio ali e pediu muito ajuda para um parente que precisava muito ajuda, que precisava muito uma comunicação do espírito desencarnado da mãe. E aí ele fala assim, não tem como, não vai fazer. Por quê? Porque essa pessoa, ela não se liga, ela vive a vida inteira e ela não tem merecimento para receber isso agora. Né? Então, gente, olha a questão do merecimento. Nós temos que ter merecimento. Eu vivo numa vida doida aí, só... e aí daqui a pouco eu fico querendo coisas. Espera, vamos parar. Vamos nos preparar, não é? Nós sabemos que nós podemos ter essas notícias dos nossos entes queridos que desencarnaram através de uma casa espírita, através da nossa própria intuição e através do sonho também. Quantas vezes nós sonhamos? Eu vou contar uma coisa para vocês. Adorei. Vã, eu quero te contar isso. Eu vou contar só para a Ivonete, mas... porque ela é minha mãe, minha irmã, minha comadre, ela é minha tudo. A Ivonete é minha tudo nessa vida. Eu vou contar para você, Van, que você está na minha frente, mas eles vão ter que escutar. Olha, Van, aconteceu uma coisa tão interessante comigo, porque eu vivo lá no plano espiritual, eu já estou cansada de falar, para de sonhar, não quero mais, me deixa dormir sossegado, mas não tem jeito. Toda noite, toda noite, toda noite. Aí eu estava dormindo, e eu durmo super bem, lá em Paraty, de férias, gente. Eu estava de férias semana passada, olha só que coisa linda. E eu estava dormindo num quarto, e eu me vi no sonho subindo a escada, meu filho estava dormindo no quarto de cima, e eu subindo a escada desesperada, chamando mãe, mãe, mãe. Eu sou uma pessoa que eu não tenho pesadelos, eu não sei o que é isso. Eu durmo que nem uma pedra, vou para lá, tem uns casos que depois eu vou contar para você, que você estava lá também. Mas eu subi a escada chamando mãe, 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 agoniada assim. Mas eu falava mãe e procurava meu filho. E aí me disseram assim, ele foi a sua mãe na vida anterior. Ah, eu adorei, eu entendi tudo, porque esse meu filho é um coração na minha vida. Ele que me levou, ele que me leva a passear, todo ano ele me leva a passear. É o predileto dela, os outros não estão. Uai, lógico que pode não ser o predileto. Não vem. Quem é? O Lu. Não é, os outros ficam com ciúme, diz que é predileto, mas gente, todo ano ele me leva a viajar. Ele pega a mãe dele e leva a viajar. Eu já tô velha, ele não quer que eu viaje sozinha. Ele me leva a viajar. E eu que escolhi Paraty. Aí, então, Van, aconteceu isso. Eu falei, eu preciso contar pra Van esse negócio. Porque a gente tem... Por que ele não vai levar a filha dele pra viajar? A gente tem uma relação, eu e esse meu filho, uma relação assim... É a relação mais íntima que eu tenho na minha vida. Porque ele sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele. Sabe? E é uma relação assim de amor muito grande. Ele me dá pega também, não pensa não. Ele falou, se você não ir caminhar, não te levo a viajar ano que vem. Agora, eu prometi para ele que eu vou, agora tem que ir. Ele me cuida muito. Viu, Van? Então aconteceu isso. Olha, gente, eles escutaram, tá? É assim, eu acredito nisso piamente, porque o nosso amor é uma coisa assim indescritível. Indescritível, é muito gostoso. Bom, então pronto. Fecha parênteses. Gente, eu sei, Ivan, já acabou, já estou no tempo. Então, queridos, eu quero convidar vocês a lerem. Eu sei que muitos de vocês não gostam de ler. Lê no celular, tem gente que gosta de ler no tablet, no celular, não é? Eu gosto de livro. O primeiro livro é O Nosso Lar, né? O segundo livro, Os Mensageiros. O terceiro livro... Qual que é, Zé Carlos?
Os missionários da luz, isso, os missionários. Obrigada, amigo. Fugiu a palavra da minha cabeça. Os missionários da luz. Os missionários da luz contam toda a história da reencarnação. Como se processa uma reencarnação. É maravilhoso. É o meu preferido da série dos 13. Fala, Lúcia. É lindo, gente. É lindo, lindo demais. A gente aprende coisas ali, assim, incríveis. Depois tem Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º volume, que conta 4 tipos de desencarnes diferentes, né? Também, acho que todos, né? Porque esse te dá um outro olhar em relação à morte, né? Muito legal. Porque a gente acha que morreu de desastre, o que aconteceu? Ai, meu Deus, não, calma. Então, Obreiros da Vida Eterna, depois tem Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, tem todos eles. E cada um deles traz um tema específico, né? Então, leiam, gente. Quem achar que é ruim ler, eu não gosto, não sei o quê, não queira pegar o livro e ler de cabo a rabo, não vai dar certo. Mas fala assim, hoje eu vou ler 10 minutos. E leia 10 minutos. E amanhã você lê. E se você se colocar esse hábito, sempre na mesma situação, antes de tomar banho, antes de dormir, depois do almoço, porque aí você cria o hábito. Aí a sua mente vai te pedir. Não é assim, quando a gente vai na academia, quando a gente vai almoçar, não tem horário, e ali a gente só se predispõe àquilo. Então, para ler é a mesma coisa. Não é? Então, tudo aquilo que a gente vai colocar na nossa vida de novidade, nós temos que ter o propósito e preparar. E respeitar aquilo. Vocês vão ver que naturalmente vocês vão ver. Se vocês quiserem estudar conosco, venham estudar as segundas-feiras. Nessas 2 últimas segundas-feiras, nós vamos finalizar um estudo que estamos fazendo. E aí, na segunda quinzena de janeiro, vamos começar mais um estudo. Estão todos convidados se quiserem ver, tá bom? Então é isso, gente, que Deus nos abençoe, que vocês tenham um bom domingo, que vocês não percam nenhuma oportunidade nesta vida de conhecer a vida como um todo, para aproveitar muito bem a vida aqui na Terra. Cantem, dancem, transem, comam, trabalhem, sorriam, façam tudo isso. Aproveitem esse momento nessa vida. Não permita ter momentos angustiosos por mais que 5 minutos. Tem coisas que tiram a gente do sério. Tem. Mas não mais do que 5 minutos. Ou um pouquinho mais, 30 minutos talvez, não é? E aí, quando aquela coisa vier muito avassaladora em você, 30 minutos já deu, agora eu vou para a vida, fica aí, sabe? Dá na mão de Jesus. Dá na mão de Jesus. Olha, eu posso garantir para vocês, garantir mesmo assim, ó, de pé junto, como a gente diz lá no interior, que Deus tem soluções para nós que jamais podíamos imaginar. Nós somos tão tacanhos que a gente acha que a solução só vem daqui. A gente dá o problema e já dá a solução para Deus e quer que Ele resolva. Não, Deus tem soluções assim inimagináveis. Vamos crer nisso, eu posso dizer para vocês. Tá bom, queridos? Vamos orar? Não deixe só para Deus. Não deixe só para Deus. Bata e a porta vai se abrir, mas se você não se levantar e não bater, a porta está lá. Deus está lá e fica assim. E aí, nego, quando é que vai ser? Vai pedir, vai fazer quando? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos, porque se nós não tivéssemos que fazer a nossa parte, Deus não estaria sendo justo conosco, porque Ele nos deu essa condição. Ele nos deu essa condição nessa vida de encarnados. Então, vamos fazer.